A rebelião de Absalão. Deverá pagar 4 vezes o preço. Foi a sentença que Davi deu a si mesmo, sem saber, ao ouvir a história de Natã. E 4 de seus filhos deveriam morrer como resultado do pecado do pai. Davi, ele deixou que o crime vergonhoso de seu filho mais velho, Amnon, passasse sem ser punido. O rei, se condenando por causa de seu próprio pecado, falhou em fazer justiça ao transgressor. Por ordens de Absalão, o bêbado e incestuoso Amnon foi morto em uma festa. Absalão então fugiu. Quando pais ou autoridades negligenciam o dever de punir o mal, uma série de circunstâncias se seguirão, que punirão o pecado com outro pecado. Então, o pecado que Davi cometeu lá muitos anos antes deixou ele fraco para poder agir com autoridade sobre seus filhos. E aí as coisas começaram a ficar ruins. Depois de 2 anos, Absalão recebeu permissão para voltar para Jerusalém. A sua aparência pessoal era bela o bastante para conquistar a admiração de todos. Antes do pecado, Davi era corajoso, decidido, mas agora estava fraco e indeciso, o que contribuiu para os planos de seu filho Absalão. Dia a dia, esse homem de aparência nobre era visto junto às portas da cidade. Ele escutava, demonstrando compaixão pelos sofrimentos do povo. Era fingimento. Despertado e estimulado pelo príncipe, o descontentamento com o governo de Davi se espalhou rapidamente. Absalão secretamente enviou homens a todas as tribos. Para quê? Para fazer uma revolta, para planejar essa revolta. Absalão então chamou Aitofel, que era o líder político mais talentoso, e o apoio dele fez com que a causa dele parecesse ter sucesso garantido. Assim que a trombeta da revolta soou, os espiões espalharam por todo o país a notícia de que agora Absalão era rei. E muitos do povo se uniram a Absalão. Somente depois disso, Davi deixou de lado a depressão que o tinha derrubado por tanto tempo e se preparou para enfrentar essa terrível emergência. E a escolha de Davi foi então sair de Jerusalém. E ele saiu humilhado e cheio de pesar. O povo que seguiu Davi o seguiu em uma comitiva longa e triste, parecendo um funeral. Davi foi então forçado a reconhecer os resultados de seu próprio pecado. Os súditos fiéis do rei Davi se surpreenderam com a súbita mudança de sua condição de rei para fugitivo. Mas Davi ele sabia que isso iria acontecer, ele pressentiu por diversas vezes. Ele até ficou admirado por Deus ter tolerado seus pecados por tanto tempo. Ele sabia que o motivo de sua aflição era seu próprio pecado. Então Davi demonstrou ser humilde, altruísta, generoso e submisso. E mesmo em meio a injustiças e insultos cruéis, ele demonstrou essa humildade. Nunca, essa é a parte importante, nunca o governante de Israel foi mais verdadeiramente grande aos olhos do céu do que nessa hora de sua mais profunda humilhação. Deus mostrou que não tolera nem justifica o pecado. Ele castigou Davi, mas não destruiu Davi. E é para isso que serve a fornalha da provação. Serve para purificar, não consumir. Com a astúcia diabólica, Aitofel, esse político sem escrúpulos, insistiu que Abraão deveria praticar incesto diante de toda a nação, tomando para si as concubinas do pai. E Absalão seguiu esse conselho maligno. Assim, o que Davi havia feito às escondidas com Batseba, Absalão fez em plena luz do dia. Aitofel então sugeriu: deixe-me escolher 12 homens e vou partir em perseguição a Davi essa noite ainda. Se esse plano fosse concretizado, Davi com certeza seria morto. Então Uzai, que havia sido enviado por Davi a Jerusalém, sugeriu um plano que apelava para a vaidade e o egoísmo de Absalão. Ele disse o seguinte: não, você precisa reunir todos os homens de Israel e o Senhor mesmo vai conduzir na batalha. Aí Absalão aderiu a esse plano. E todos os homens também consideraram esse conselho de Uzai melhor que Aitofel.
E Aitofel ficou com ciúme, raiva, desespero, foi para casa e se enforcou, porque ele sabia que o fim dele estava próximo. Se ele não fugisse, ele sabia também que a derrota de Absalão era certa e que ele iria ser morto. E ele preferiu se suicidar. Esse foi o resultado da sabedoria de alguém que não fez de Deus seu conselheiro. Absalão então saiu em perseguição ao pai. Mas o seu exército era grande, mas indisciplinado e despreparado, e o local de batalha foi uma floresta. E aquela grande quantidade de soldados indisciplinados ficou confuso, incontrolável e foi derrotado pelos soldados de Davi. Absalão tentou fugir, mas ele ficou preso. Sua cabeça ficou presa entre os galhos de uma árvore. E então Joabe pegou 3 dardos e traspassou seu coração. Que triste fim para um homem que poderia ter tido uma vida de sucesso, de alegria.